Eu quero saudar os nossos irmãos. Você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, nós estamos chique agora. Agora nós, além do culto aqui, nós estamos transmitindo o culto também pelo nosso canal do YouTube. Então, dá um tchauzinho para aquela câmera bonita ali atrás, ó. Eita glória, você está sendo filmado lá, viu, irmão? Queridos, eu queria trazer para você algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Salmo capítulo 34, versículo de número 17. Salmo, capítulo de número 34, versículo de número 37, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga pera aí que eu vou também. Queridos, Salmo 34, 17, a palavra do Senhor diz: os justos fazem o que, irmão? Clamam, o Senhor os ouve, Ele os livra de todas as suas tribulações. Coloque a mão sobre a tua Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos este culto diante do Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, nós apresentamos, ó Pai, este momento diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa falar com cada vida aqui neste lugar, que o Senhor possa ministrar ação, que o Senhor possa manifestar a Tua glória no meio de nós, ó Pai, que nós sejamos impactados nessa noite pela Tua presença, que nós, ó Pai, possamos crer, ó Pai, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a Tua igreja, é o que nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga um amém bem forte aí. Amém. Querido, o salmista está trazendo um ensinamento muito claro para mim e para você. Ele está mostrando o meu e o seu papel, e também mostrando o papel de Deus na oração. A Bíblia diz: o justo, ele clama. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga: o seu papel é clamar. Irmão, tem pessoas que na maioria das vezes ela acrescenta uma letra, ou duas letras na verdade, sobre esse princípio, e ao invés dele clamar, ele prefere reclamar, irmão. Ele está passando por um problema. Vamos lembrar da história de Ana. A Bíblia fala que Ana, ela era estéril porque o Senhor tinha deixado, o Senhor tinha cerrado a madre dela, ou o Senhor tinha deixado ela sem poder ter filhos. Ana tinha uma infertilidade, e a Bíblia fala que ao invés dela orar ao Senhor, ela a todo momento reclamava daquilo que ela vivia. E eu quero dizer para você, a sua reclamação não toca o céu, a sua birra não toca o céu, a sua pirraça não toca o céu. Eu e você só podemos tocar o céu quando nós oramos e clamamos pelo nome de Jesus, amém ou não? A Bíblia fala que se nós orarmos, nos convertermos dos nossos pecados, maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, perdoaria os pecados e sararia a terra. Quem tem fé para crer nisso aí, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém. A palavra do Senhor diz que os justos clamam o Senhor. O Senhor faz o que, irmão? Ouve, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: você clama, diga: o Senhor ouve. Querido, nosso papel é pedir, e o papel do Senhor é ouvir o nosso pedido. Quantos são pais aqui? Dá um glória a Deus bem forte aí, deixa eu ver. Nós temos o Alex ali, o pai mais fresco pai e mãe na verdade, né? O pai mais fresco do momento é o Alex, que está ali com o Alequinho, irmão. Nós já colocamos nele o nome de Alequinho já, o Alexandre Júnior, o que você achar melhor, mas é o filho do Alex e da Emily, que Deus presenteou a eles. E alguns cultos atrás, nós estávamos aqui orando, clamando pelo milagre, clamando pelo sobrenatural, e hoje eles estão aqui, querido, para contar mais uma vez aquilo que Deus fez, para testificar, para testemunhar a glória de Deus. Você pode dar um aplauso bem forte para isso aí, em nome de Jesus? Aleluia! Queridos, a Bíblia fala que o justo clama, depois a Bíblia fala que o Senhor ouve e Ele os livra de todas as tribulações. Eu quero declarar sobre a sua vida, tudo aquilo que tem afligido você, tudo aquilo que é tribulação, tudo aquilo que tem tentado embaraçar o seu caminho, tudo aquilo que tem tentado tirar o seu sono, tem tirado a sua paz, tem tirado os seus olhos da cruz, do propósito, essa noite você vai clamar. Quem vai clamar, diga um amém bem forte aí, irmão. Querido, você vai clamar e o céu vai ouvir. Quem crê que o céu ouve, dá um glória a Deus bem forte aí. Querido, e Ele responderá, Ele vos livrará de todas as tribulações, em nome de Jesus, amém ou não? Querido, nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos
Nós cremos no poder do clamor, nós cremos que tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. A nossa oração, nós cremos que ela está sendo ouvida, e que o Senhor vai nos libertar, ou nos livrar, de tudo aquilo que nos aprisiona. Hoje, durante a tarde, eu estava cortando o cabelo, e eu chamei algumas pessoas da barbearia onde eu frequento, para estar no culto. Eles sempre falam que vai vir, alguns já vieram, e um deles perguntou assim: mas você não vai chamar lá na frente, não? Eu falei: não, e de fato não foi eu que chamei você, quem chamou foi o pastor Vinícius, então eu não estava mentindo. Eu falei: não vou te chamar lá na frente. Não, mas lá vocês não, como é que ele falou? Lá vocês não espantam demônio, não? Mas demônio não espanta, não, demônio manda embora. Queridos, as pessoas às vezes têm tanto medo de demônio, só que a Bíblia fala que os demônios, eles submetem a nossa autoridade. Você tem autoridade para colocar demônio para correr, você tem autoridade para isso. Quem crê nisso, diga amém, irmão. Irmão, o problema não é quando é demônio. Quando é demônio, você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade para você lutar contra isso. O problema é quando você vive refém, vive preso por uma situação, e você não identificou essa prisão ainda, você não identificou esse problema ainda, que aí, irmão, não existe oração que possa resolver esse problema. Primeiro ponto para você ajudar uma pessoa, é essa pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Primeiro ponto para você ser livre, é você reconhecer o que está te aprisionando. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, é o que representa a prisão na sua vida hoje. Nós estamos fazendo no mês de junho e julho, na verdade algumas quartas-feiras, sobre quebra de maldições, crendo que Deus vai nos libertar, vai nos livrar de todo mal, vai desencadear áreas da sua vida em nome de Jesus, vai quebrar as cadeias, as prisões sobre você em nome de Jesus, amém ou não? E a pergunta que eu falo é: o que representa essa cadeia na sua vida hoje? O que representa essa prisão? O que representa algo que tem aprisionado você, aprisionado as suas emoções, aprisionado os seus sentimentos? Primeiro ponto que nós temos que entender é aonde nós estamos presos. Às vezes nós olhamos para outras pessoas e conseguimos ver a prisão na vida do outro e não enxergamos na nossa vida. Ah, pastor, porque eu conheço uma pessoa que é presa no vício. E talvez você é preso na mentira e não sabe. Talvez você está preso na acusação. Talvez você está preso nos sentimentos. Você quer ver uma pessoa presa no sentimento? É uma pessoa presa nas emoções. É uma pessoa que tem a vida emocional abalada por algum motivo. É uma pessoa angustiada, é uma pessoa triste. É uma pessoa que vive uma vida de solidão. Quem conhece alguém assim, diga um amém junto comigo, deixa eu ver. Irmão, são pessoas que estão aprisionadas em alguma área da vida. Você quer ver um outro exemplo? Pessoas que são presas no passado. Irmão, ela até tirou os pés do passado, mas a mente ela não consegue tirar de lá. Ela até saiu do relacionamento que ela deixou para trás, mas o contato ainda está no telefone dela, irmão. É igual Pedro e os discípulos fizeram. Quando os discípulos foram seguir Jesus, eles amarraram o barco e deixou o barco estacionado. Quando Jesus foi para a cruz e morreu, a Bíblia fala que 7 dos discípulos voltaram para a pesca. Pedro voltou e não voltou sozinho. Por quê? Porque ele ainda estava preso no seu passado. Porque ele ainda estava preso naquilo que ele viveu no passado. Irmão, tem cristão, tem pessoas que nos dias de hoje, ela está tão presa no passado, ela só conta do passado, ela só lembra do passado, ela só fala o que um dia ela viveu. E eu costumo dizer o seguinte, que quem conta muito do passado, é porque não construiu nada no presente. Quem fala demais das coisas que se passaram, é porque no presente não está construindo nada. Quem me entende, dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Diga comigo, diga: eu não nasci para viver preso. Diga: o Senhor me chamou para ser livre. Querido, e mais uma vez eu quero te perguntar: o que tem aprisionado a sua vida? O que você veio buscar nessa noite? Se tivesse uma palavra para definir a liberdade para você: pastor, o que tem me aprisionado são os problemas. O que tem me aprisionado é uma depressão que eu entrei para dentro dela e não consigo sair. O que tem me aprisionado é um problema que eu não sei como resolver. O que tem me aprisionado é uma enfermidade. O que tem me aprisionado é um mal que eu não consigo resolver. Querido, todos nós, em algum momento da nossa vida,
vamos passar por uma situação parecida com essa. A pergunta que eu preciso fazer é: o que que tem te aprisionado? Pergunta a pessoa que está do seu lado, diga: o que que tem te aprisionado? Querida, é o vício, é o problema, é a enfermidade, é a condição de vida que você tem. Eu não sei qual que é o problema, querido, mas eu quero decretar e profetizar: vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, se levantou contra a sua casa, aquilo que tenta prevalecer contra você, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, cai por terra. Nessa noite o Senhor te dá autoridade, autorização para vencer. Você vai sair daqui como alguém que é livre, em nome de Jesus, amém ou não? 2 Coríntios 3,17. Eu já gostava de abrir a Bíblia. Com um cinema desse aqui agora o povo da mídia vai passar mal comigo, irmão. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há o que, irmão? A liberdade. O Senhor, querido, aonde Ele entra, Ele traz a liberdade. Ele traz a liberdade. Nós não nascemos para ser escravo de nada, nós nascemos para sermos livres. Só que tem pessoas que mesmo assim, ela vive escravo de algo, escravo de outras pessoas, escrava de um relacionamento, escrava de um emprego, escrava de situações na vida, escrava pelas suas paixões. Pastor, como assim escravo pelas paixões? Irmão, são outros lugares, outras pessoas que tira alguém de um culto como esse. Tem pessoa que nessa noite não está aqui porque ele é escravo da novela. Aqui não tem ninguém assim não, irmão, mas nas outras igrejas tem. Ele é escravo da novela das 8 e ele não pode perder um capítulo, aí ele não pode vir no culto por causa disso. Tem pessoa que no momento como esse está assistindo uma partida do time de futebol, porque ele é escravo daquilo, ele não pode perder o jogo, ele tem que estar lá porque aquilo virou algo maior na vida dele. Tem pessoa que quando ela briga com o namorado, irmão, ela não vem na igreja. Por quê? Porque ela se tornou um escravo dessa pessoa. E eu quero profetizar nessa noite o Espírito de Deus sobre a tua vida. Você não será escravo de nada. Você será, querido, Senhor sobre todas as coisas. Você será o Senhor, o governador sobre a sua vida. Você vai ter autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém ou não, irmão? Querido, Deus nos trouxe aqui para quebrar prisões na nossa vida, para desfazer tudo aquilo que te aprisiona. Olha comigo, Atos capítulo 5, versículo 18. Melhor, Atos 5, 17. Atos 5, 17, a Bíblia diz: então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Aqui, irmão, é o que os discípulos estavam fazendo. Não sei se você sabe, mas o livro de Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo segundo os apóstolos. Aqui é tudo o que os apóstolos estão fazendo. Depois de Jesus ter ensinado, depois de Jesus ter enchido eles de poder, de autoridade. Jesus não enche ninguém de autoridade à toa. Por isso que você está aqui. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, para você pregar lá fora, para você orar para pessoas e pessoas serem libertas, para você declarar o poder de Deus sobre a vida das pessoas, para você declarar cura, para você declarar libertação, amém ou não, igreja? E depois que os discípulos começaram a fazer isso, existe um grupo de pessoas, saduceus, fariseus, os ateus, eles eram tudo do mesmo time, irmão. Quem que era esse grupo? Eram pessoas que não faziam nada e ficavam criticando quem fazia. Irmão, parece que esse povo vive até hoje, né? É alguém que não faz nada e critica quem faz. Sabe quem são essas pessoas? Isso representa esse grupo aqui. Um dia eu ouvi uma frase poderosa de um escritor. Ele falou assim que ele tinha escrito um livro e durante a apresentação do livro, ele estava autografando o livro e veio uma menina, a última da fila, e ela demorou mais ou menos umas 3 horas para autografar os livros todos. Quando ela chegou para ele, falou: eu li seu livro inteiro. Ele falou: ai, que legal. Ela falou: pois é, mas eu achei 3 erros de português nele. Ele virou e falou com ela assim: eu não achei nenhum no seu, porque você não escreveu nada. Irmão, quem não faz nada, não tem compaixão de quem faz. Sabe por que os saduceus aqui estão afrontando os discípulos de Jesus? Porque não estava fazendo nada.
Sabe por que na igreja às vezes tem pessoa que critica demais o que está acontecendo? É porque ela está ocupada criticando e deixa de fazer o que tinha que ser feito. Ela está olhando para onde não devia, porque ao invés dela fazer o que era para ela fazer, ela está preocupada com o que o irmão está fazendo. Você viu, o Daniel estava tocando violão e no meio do culto a corda arrebentou. É porque era para ela estar com a mão para o alto adorando a Deus, mas ela está preocupada com o que está acontecendo. Os saduceus aqui, a Bíblia fala que eles ficaram cheios de inveja. E olha o que eles fizeram com os apóstolos, versículo 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando em uma prisão pública. Versículo 19. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou eles para fora. Querido, eu posso ver nessa noite sobre a tua vida com os olhos da fé, os anjos do Senhor tirando você do lugar de prisão, tirando você do lugar que te aprisiona, tirando você do lugar que te amarra, da posição, querido, de preso, e levando você para um lugar de liberdade, levando você, querido, para um lugar de autoridade. Quem tem fé para isso, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, balança ela, diga: nessa noite, o anjo do Senhor vai tirar você, diga, para fora da prisão. Querido, amém ou não? Eu quero te mostrar por último na Bíblia, um agente de liberdade fugindo do seu papel. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo fez o quê? Nos libertou. Sabia que você só pode libertar alguém se você for alguém livre também? Sabia que se os dois estiverem presos, provavelmente nenhum dos dois consegue fazer nada um pelo outro? Lembra de José? José encontrou com o copeiro e com o padeiro. José falou com eles: quando você estiver lá fora, vocês lembram de mim. Por quê? Porque enquanto está na condição de preso, ninguém pode ajudar ninguém. Por isso você está aqui nessa noite, porque você vai ser livre, e depois de você vai ser sua casa, vai ser sua família, vai ser as pessoas do seu trabalho, vai ser os seus vizinhos. Você vai libertar todo mundo em nome de Jesus, amém ou não, irmão? Querido, mas tem um homem que ao invés dele exercer esse papel, ele permaneceu sendo escravo. Vamos para a Bíblia de novo, Êxodo capítulo 2, versículo de número 1. Conta um pouco da história de Moisés. Irmão, quando fala de Moisés, o que você lembra de Moisés? A fuga. Júlio já está lembrando de fuga, irmão. Aí eu abri o mar vermelho. Para quê? Para o povo passar. O papel de Moisés foi tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, para a terra da promessa. Passar pelo deserto com o povo e entregar o povo na cara do gol, irmão. O papel de Moisés foi esse. Ele não entrou, mas ele deixou o povo e falou assim: agora daqui para frente são vocês. Agora eu não posso fazer mais nada por vocês. Agora é com vocês. Moisés teve esse papel de libertador. Moisés, ele tinha essa figura. Olha o que a Bíblia fala no versículo 1 de Gênesis 2, perdão, de Êxodo 2. Alexa, Êxodo 2, está vendo, irmão? Funciona geralmente. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Versículo 4. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Versículo 8. Sim, vá chamá-la, respondeu a moça. Foi chamar a mãe do menino. Versículo 9. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Agora olha a história de Moisés depois que ele cresce. Versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto,
foi ao lugar onde estavam os seus irmãos, os hebreus, e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Diga comigo, misericórdia. Versículo 13. No dia seguinte saiu, viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? 14. O homem respondeu: quem o nomeou líder ou juiz entre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com toda certeza eu já fui descoberto. Versículo 15, último. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu do faraó, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Querido, deixa eu dizer para você algo. Esse é o início da história de Moisés. Moisés nasceu sob perseguição. Era para matar todos os hebreus que nasciam naquela época. Todos os filhos eram para matar. Os pais o esconderam durante um tempo. Quando viu que não dava para esconder mais, a mãe de Moisés coloca Moisés num cesto, espera a filha de faraó pegar, a filha de faraó leva embora, depois chama a mãe para amamentar, ela amamenta e ainda recebe por isso. Aí você que é mãe, sua herança vai ser dobrada em nome de Jesus, amém ou não, mãe? Você vai fazer o seu trabalho como mãe, você vai fazer o seu papel como mãe, e Deus vai levantar alguém para te recompensar por isso em nome de Jesus, amém ou não? Querido, e depois, obrigado querido, e depois a Bíblia fala que Moisés está vendo uma situação e ele corrige aquela situação. Depois ele vê uma outra situação na qual um hebreu e um egípcio está ali, e ele corrige mais uma vez. E a história de Moisés é: aquele que era para ser o libertador fugiu do lugar onde era para ele estar. Pastor, como assim? Isso não tem nada a ver comigo. Irmão, Deus chamou você para libertar sua casa, para libertar sua família, para libertar as pessoas no seu trabalho. Só que muitas vezes você foge dessa posição e está esperando Deus mandar outra pessoa lá. Quem tem uma família complicada aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Eu também tenho, irmão. A minha talvez é igual à sua, ou talvez mais complicada do que a sua. Família, querido, toda família tem um pedaço de complicação. Toda família tem um problema nela. Querido, mas talvez Deus chamou você para resolver, solucionar o problema lá na sua família. Quem crê nisso, diga um amém bem forte aí no seu lugar. Querido, Moisés fugiu porque ele tinha matado um egípcio. E depois de 40 anos, ele voltou para Israel. Depois de quanto tempo, irmão? 40 anos. Irmão, durante 40 anos, o povo ficou escravo, porque Moisés tinha fugido da posição de libertador. Eu estou falando sobre liberdade o tempo todo, e talvez você não entendeu. Talvez você já é alguém livre, mas Deus chamou você para libertar quem está lá fora. Deus chamou você para libertar quem está aprisionado. Pastor, porque eu preciso orar pelo meu marido, porque nada que faz resolve. Parece que quanto mais eu oro, mais encapetado o homem fica. É porque você está livre e ele ainda está preso. Você é instrumento de Deus para libertar ele e tirar ele da prisão do vício. Pastor, porque eu tenho que libertar meu filho. Quanto mais eu oro, parece que os negócios pioram. É porque você está tentando tirar ele da prisão com a força do seu braço. Não adianta você tentar. Querido, existem coisas que só Deus pode fazer, e é por isso que você está aqui nessa noite. O Senhor vai visitar a sua casa, Ele visita a sua família, Ele visita o seu trabalho, Ele visita as pessoas que você ama. Ele traz liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus, amém ou não? Agora, querido, você já pensou a promessa atrasar 40 anos por conta de uma pessoa? 40 anos aquele povo ficou preso por causa da falta de posicionamento de Moisés. Ele ficou 40 anos longe, enquanto isso o povo ficou preso nas mãos de Faraó. O povo ficou aprisionado. E hoje Deus chama você, querido, para cessar o seu problema. Na terra que Ele te plantou, Ele coloca você como solução. Pastor, mas eu queria ter nascido em outra família. Esquece, irmão, Deus escolheu você nascer nessa família. Ah, pastor, mas eu acho que Deus errou. Você está falando que o Criador de todas as coisas errou e colocou você na família errada? Não, irmão, tinha que ser na família Souza Oliveira mesmo, para o pastor Felipe nascer. É Souza de um lado e Oliveira do outro. Não tem jeito de escapar, não. Ah, pastor, mas eu acho que eu tinha que nascer num lugar diferente. Não, você tem que ter um posicionamento diferente para resolver o problema que Deus colocou nas suas mãos. Ah, porque lá
no meu trabalho, Deus não me chamou para isso não, só tem gente encapetada. É melhor ainda, irmão, porque tem muita gente para você orar, muita gente para você se apresentar diante de Deus, é muito milagre para ser feito naquele lugar. Quem crê para isso, dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Querido, nessa noite o Senhor nos chama para tirar a nossa veste, a nossa roupa de fugitivo e colocar em nós uma roupa de libertador. Moisés sai da posição de fugitivo e se torna o libertador. Uma história parecida como essa, talvez é a minha e a sua. O próprio Jesus, que quando nasceu, e todos sabiam do propósito, os magos começaram a procurar sobre Jesus, e Herodes mandou matar. Pô, mata todos esses meninos novos que estão nascendo, não deixa ninguém viver não. Viveu também sob perseguição. Aquele que estava em fuga, depois se tornou o principal libertador. Sabe o que isso traz de ensinamento para mim e para você? Tem situação que eu e você estamos fugindo dela, mas Deus te colocou lá para resolver esse problema, irmão. Tem situação que você não tem que fugir, você tem que resolver. Deus te colocou lá para resolver. Tem problema que você não tem que fugir, você tem que resolver. A Bíblia nos ensina a fugir é da aparência do mal. Agora, do diabo, a Bíblia diz que nós temos que resistir. Tem gente que está resistindo à aparência do mal e está fugindo do diabo. Aquilo que era para fugir, ele está resistindo. Aquilo que era para resistir, ele está fugindo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga: nessa noite, o Senhor te dá autoridade. Diga: o Senhor te unge como libertador. Diga: você será livre e você libertará quem estiver no seu caminho. Quem tem fé para isso, diga amém. Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Fica de pé no seu lugar. Irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí se ela tem cara de libertador, de quem está precisando de libertação, irmão. Ô pastor, eu acho que eu sentei no lugar errado, né não, irmão? Uma pessoa livre, ela liberta quem não está livre. Então se você está do lado de alguém que ainda não está livre, essa noite é noite de libertação. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero te convidar, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos orar. Querido, nós vamos colocar diante do altar, nós vamos colocar diante de Deus agora tudo aquilo que representa prisão na sua vida, tudo aquilo que o diabo tem usado para tentar te aprisionar. Faraó, depois que ele liberta o povo, ele começa a negociar com Moisés. Primeiro ele manda ficar as mulheres e os filhos. Depois que ele liberta os filhos, ele manda ficar os animais. Depois que liberta os animais, Moisés dá uma palavra para ele e fala: nenhuma unha vai ficar no Egito, nada vai ficar sobre o governo de Faraó. E eu quero te convidar a fazer essa oração nessa noite, declarando que nada vai ficar nas mãos de Satanás, que nada daquilo que é seu, que você, sua família vai servir a Deus, que você, o seu trabalho, aonde você estiver, tudo aquilo que é seu, querido, será usado como instrumento no altar de Deus. Os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus nessa noite Ele te enche de autoridade. Deus nessa noite Ele te reveste de autoridade para você ser instrumento dEle, para você fazer a vontade dEle, para você cumprir o propósito dEle. Começa a orar, começa a profetizar. Diga: Senhor, nessa noite, ó Pai, nós somos agentes de libertação, ó Pai. Nós viemos para proclamar a liberdade em nome de Jesus, ó Pai. Nós viemos para declarar sobre a nossa casa: aquele que está preso será livre em nome de Jesus. Ore, querido, ore, profetiza nessa noite. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família.